Olá, alunos! Sejam bem-vindos à terceira videoaula da unidade 3, da disciplina Método de Prevenção e Controle de Perdas, do módulo de Risco e Emergência. Nesta unidade, você vai conhecer os principais métodos de prevenção utilizados no controle de perdas. Seu objetivo é apresentar a importância da hierarquia das medidas de controle de risco na prevenção de acidentes e controle de perdas em saúde e segurança do trabalho. Então, você já ouviu falar da hierarquia das medidas de prevenção? Você conhece a pirâmide invertida? Sabe qual NR aborda ou fala sobre isso? Então vamos ver agora. A hierarquia das medidas de prevenção é também conhecida como a hierarquia de controle de riscos ocupacionais. É um conceito muito importante na gestão em saúde e segurança do trabalho. Estabelece uma ordem de prioridades na implementação de medidas de prevenção. Ou seja, é um método para determinar as melhores medidas preventivas e avaliar o processo efetivo da eliminação de eventos perigosos, fatores de risco ou perigo, aos quais os trabalhadores estão expostos durante a execução de atividades e tarefas no seu local de trabalho, reduzindo assim a frequência de doenças ocupacionais e a gravidade dos acidentes de trabalho. A NR1 aborda esse assunto no seu item 141, ao colocar como dever do empregador informar ao trabalhador os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir esses riscos, bem como é dever do empregador implementar essas medidas de prevenção seguindo uma certa ordem de prioridade. Essa hierarquia, de medidas de prevenção, ela favorece a economia de recursos na organização, reduzindo afastamentos decorrentes de acidentes e doenças do trabalho, reduzindo os impostos e multas, e promove a produtividade, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, bem como a qualidade de vida do trabalhador. É uma ferramenta em forma de uma pirâmide invertida, que orienta intuitivamente a utilização de práticas de controle de riscos ocupacionais e seu impacto no nível de proteção do trabalhador no ambiente de trabalho. O objetivo dessa pirâmide é mostrar que os métodos de controle na parte superior da pirâmide são mais eficazes e protetores do que aqueles na parte inferior. Então vamos ver na figura a seguir. Veja, aqui nós temos a pirâmide invertida, que indica as medidas de prevenção do mais efetivo para o menos efetivo. O primeiro nível dessa pirâmide é a eliminação do risco. Depois vem a substituição, o controle de engenharia, o controle administrativo e, por último, o EPI. Então, vamos ver um pouquinho de cada um deles a seguir. Então, o primeiro nível é o nível da eliminação do risco. É o nível mais eficaz e desejável. A eliminação do risco, ou seja, promover completamente a fonte de perigo no ambiente de trabalho. Como exemplo, a gente pode citar a substituição de um equipamento ou um processo perigoso por uma alternativa mais segura, ou a reorganização de tarefas de forma a eliminar a exposição ao risco. Nas imagens aqui a seguir, nós estamos vendo a substituição da casa de betoneira, onde se faz o cimento, na argamassa, do canteiro de obras, substituindo esse local, trazendo já o cimento ou o concreto já pronto através de um caminhão betoneira. Então, eu estou substituindo aqui uma atividade que seria executada num canteiro de obra, expondo os trabalhadores ao risco
né, em contato com o cimento e o material que ele vai trabalhar, né? Então, esse seria o primeiro nível, eliminar a fonte, né, de perigo. O segundo nível seria a substituição. Quando a eliminação do risco não é possível, o próximo nível é a substituição. Podemos substituir um equipamento, um material ou substância perigosa por algo menos perigoso. Na imagem aqui, a gente pode substituir uma máquina policorte antiga sem nenhum equipamento de segurança por uma mais moderna, com vários dispositivos de segurança acoplados a ela. Já o terceiro nível, que é o controle de engenharia, se faz a eliminação, quando não é possível a eliminação, a substituição não forem viáveis, o controle de engenharia ou o uso de equipamento de proteção coletiva é implementado. Envolve a modificação do ambiente de trabalho, dos equipamentos ou dos processos. Podemos citar como os equipamentos de proteção coletiva barreiras físicas, ventilação adequada, instalação de sistemas de segurança e automação de processos. Nas imagens aqui a seguir, você vê dois exemplos de equipamento de proteção coletiva, como uma barreira acústica, tentando impedir que o ruído ou o barulho de um ambiente passe para o outro, ou então um enclausuramento da zona de prensagem, né, de uma máquina, evitando assim um acidente grave ao trabalhador. Vamos ao quarto nível, que é o controle administrativo. Então, neste nível, as medidas são implementadas através de procedimentos e práticas de trabalho. Pode incluir a definição de políticas de segurança da empresa, treinamentos, criação de regras e procedimentos operacionais padrões, bem como a limitação de acesso às áreas de risco, entre outras medidas. Então, nas figuras a seguir, você tem exemplo de um treinamento dado aos operários antes do início das suas atividades. Temos no canteiro de obra, numa frente de trabalho, né, placas sinalizando o controle de acesso, né, com cones e placas. Na outra imagem, nós temos aqui uma limitação do acesso a uma área, uma zona perigosa, né, de uma máquina. Então, já o próximo nível e último nível seria o equipamento de proteção individual. Caso as medidas anteriores que já falamos não sejam suficientes para eliminar ou controlar adequadamente os riscos, a última linha de defesa é o uso dos EPIs, que são nada mais do que dispositivos de proteção individual, como protetores auriculares, máscara com filtro, luvas, óculos de proteção, protetor facial, capacetes, botas, máscaras, são alguns exemplos de EPIs. Quanto aos EPIs, cabe ao empregador, quando for selecionar, considerar a atividade exercida, as medidas de prevenção em função dos perigos identificados e dos riscos ocupacionais avaliados, o dispositivo no anexo 1 da NR6, que é uma lista de equipamentos de proteção individual que você deve consultar, a eficácia necessária para o controle da exposição ao risco e as exigências estabelecidas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais. Cabe também ao empregador, ao selecionar o EPI, considerar o adequado equipamento ao empregado e seu conforto, a compatibilidade em casos que exijam a utilização simultânea de vários EPIs, de maneira a assegurar as respectivas eficácias para a proteção contra os riscos existentes. Estamos falando aqui dos equipamentos conjugados de proteção individual. Então, na imagem aqui, você vê um único equipamento, um único EPI, que vai proteger o trabalhador, né, de vários riscos. Temos aqui o capacete acoplado ao protetor auricular e uma máscara e uma viseira, um protetor facial, né? Então, são vários equipamentos em um único só. Então, ao fornecer o EPI ao empregador,
ao empregado, cabe ao empregador adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional, orientar e treinar o empregado quanto ao uso do equipamento, fornecer ao empregado gratuitamente esse EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, registrar o seu fornecimento através de fichas, exigir que ele use esse equipamento, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Cabe ao empregador também substituir imediatamente quando danificado ou extraviado e comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho qualquer irregularidade observada no equipamento. Também cabe ao empregado, ao receber o EPI, usar o fornecido apenas pela empresa ou pela organização, utilizar apenas para a finalidade a que se destina e responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Comunicar à organização quanto ao seu extravio, quando ele estiver danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para o seu uso. Cabe também ao empregado cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Bom, então chegamos ao final da nossa videoaula e para finalizar o estudo dessa unidade, não esqueça de acessar seu material complementar. Lá você vai encontrar a NR6 e o e-book de EPI e EPC. Boa leitura e bom estudo. Muito obrigada!